Olá, prezados alunos do estágio de penal. Vamos para a nossa penúltima peça. Hoje é dia 4 de novembro e o dia da postagem no AVE é dia 6. Então, dia 6, pessoal, domingão. Será que eu estou falando certo? 5 é sábado, 6 é domingo. Vai abrir lá o portal para que vocês postem a peça, então não se demorem e postem logo essa peça. Estamos na reta final. E a peça de hoje, vou aqui ler com vocês o enunciado, vou explicar um pouquinho desse enunciado para vocês e deixar no material de apoio de vocês, lá no grupo do Tabuão de Tapsirica, o esqueleto de peça para vocês, para que vocês possam enviar, né? Para que vocês possam rechear com os conceitos de vocês e enviar. A nossa mais importante petição aqui vai ser hoje a nossa querida apelação, que nós vamos aprender a fazer na aula de hoje. Vocês vão ver que não tem mistério. A apelação nada mais é do que uma petição dupla. Ela é composta da petição de interposição e a petição de razões. Na interposição, a gente vai mandar para o próprio juiz que sentenciou, explicando para ele que nós não nos conformamos com a sua sentença, qual recurso cabível e o prazo. Essa peça, então, o juiz vai receber e vai enviar com as razões, que é a peça 2. Nas razões, elas vão para o tribunal. Lá o tribunal vai entender quais são, por isso que é o nome dela, razões, os motivos do nosso inconformismo. Aí nós vamos chorar as pitangas. Vamos explicar ponto por ponto, lá no tribunal, o porquê essa sentença tem que ser reformada. Então, eu preciso saber quais são os fundamentos para que eu possa pedir a revisão. Não adianta nada eu chegar para o tribunal e só falar que o meu cliente é inocente. Eu tenho que explicar as razões pelas quais eu acredito que a sentença deve ser modificada. E razão não vai faltar hoje. Vamos analisar aqui, então, nossa petição. Ela vai começar aqui, ó, da seção 5, começa aqui, ó, sua causa. Então, vamos ler, são 11 páginas, eu vou ler só o enunciado, e vocês têm que ler o final, a parte final, porque vai trazer para vocês subsídios importantes para que vocês façam a petição. Conforme narrado nos autos, então, comecei aqui o enunciado. Fulano de tal, brasileiro, solteiro, carteira de identidade número XXX, residente domiciliado na rua XXX, nessa capital, foi flagrado dentro de sua residência com vários comprimidos de êxtase, também chamada droga do amor. O êxtase é uma droga psicoativa conhecida quimicamente como 3,4-metileno-dioximetanfetamina e abreviada como MDMA. Os policiais civis que estavam fazendo a investigação, lastreada em denúncia anônima, entraram em sua residência sem mandado judicial, valendo-se do conceito de que é crime classificado como permanente, podendo o flagrante ser dado a qualquer momento sem autorização judicial. Ademais, ingressaram na residência sem qualquer consentimento do morador. Com a prisão em flagrante, fulano de tal foi encaminhado para audiência de custódia, que fora realizada um mês depois do fato. O fato se deu na comarca de São Paulo. Você requereu o relaxamento da prisão em flagrante, tendo em vista que ela não fora feita de forma legal, uma vez que se descumpriu o artigo 310, que exige 24 horas para sua realização, bem como não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva. Forte ainda, que a investigação tinha sido lastreada em denúncia anônima, que o flagrante foi feito sem observar os balizamentos jurisprudenciais de consentimento do morador. Todavia, o magistrado entendeu por bem decretar a prisão preventiva, entendendo que o prazo de 24 horas é considerado impróprio e não merece ser seguido à risca. Além disso, corroborou as declarações do MP de que o acusado é rico e isso pode ensejar a prisão com base na garantia de ordem pública. Além disso,
ele poderia fugir do país e ameaçar testemunhas em razão da sua excelente condição financeira. Após o magistrado entendeu que, por se tratar de crime permanente, o flagrante poderia ser dado a qualquer tempo, independentemente de autorização judicial, e que a existência de consentimento do morador para o ingresso em sua residência constitui mera irregularidade. Dessa forma, o réu foi preso preventivamente na cidade de São Paulo, enviando-se os autos para a delegacia de polícia responsável, tendo sido o feito distribuído para a primeira vara criminal da capital. Cumpre ressaltar que até o momento não houve indiciamento, já se ultimando 90 dias da investigação, ultrapassando-se o prazo previsto no artigo 51 da Lei de Drogas. Além disso, a autoridade policial não requereu a realização do laudo definitivo. Sendo assim, foi requerida a revogação da prisão preventiva, mas houve o indeferimento do juiz, e o juiz determinou que o processo fosse para o MP. O promotor de justiça responsável pelo caso requereu que a autoridade policial procedesse ao relatório final, e que foi feito com respectivo indiciamento. Nesse diapasão, foi oferecida denúncia pelo crime previsto no artigo 33 caput da Lei 11.343, na forma do artigo 71, pois foram encontrados vários comprimidos na mesma ocasião fática. Após, o juiz determinou que na data do dia 28 de abril, quinta-feira, que se intimasse a defesa do acusado para apresentar a peça processual cabível, sendo que tal intimação ocorrer em 29 de abril, sexta-feira. Apresentada a defesa preliminar, o magistrado recebeu a denúncia e determinou a realização da audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência, segundo os trâmites do artigo 57, o juiz iniciou pela oitiva do acusado, depois ouviu as testemunhas de acusação e defesa. Encerrada a instrução, o Ministério Público ofertou suas alegações finais escritas na forma de memoriais e pediu a condenação do acusado pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343, na forma do artigo 71, apontando que a existência do laudo definitivo não impediria de imputar-se a condenação, eis que o juiz poderá valer-se de laudo preliminar ou de constatação. Após a instrução, com a juntada dos memoriais escritos, o processo foi concluído ao magistrado, que decidiu condenar o acusado a uma pena de 5 anos de reclusão, com fundamento no artigo 33 caput da Lei 11.343. Entendendo que o laudo preliminar poderia ser utilizado para fim de condenação em substituição ao laudo definitivo, e que não haveria nulidade pelo fato de que os policiais teriam ingressado no domicílio sem mandato e sem consentimento expresso do morador, sendo mera irregularidade. Além disso, decidiu por não aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, em razão da quantidade elevada de drogas que foram encontradas. Por fim, fixou o regime inicial fechado, forte na ideia de que o crime em testilha é equiparado a hediondo na forma da Lei 8.072, parágrafo 2º, artigo 2º, parágrafo 1º. Você, como advogado, deverá apresentar a peça cabível, nesse momento processual, no prazo tendo a intimação feita dia 10 de junho, uma sexta-feira. Ah, minha gente, vocês viram que o enunciado está bem longo, né? Só que ele está tratando desde o início, lá, desde o dia que a droga foi pega. Tem nulidade atrás de nulidade. Vamos pontuar algumas coisas aqui do dia das alegações finais que nós fizemos para cá. O que a gente notou aqui, né? A gente tem uma nulidade referente ao rito processual. Esse rito processual da Lei 11.343, ele foi ultrapassado, porque o Código de Processo Penal alterou a forma do rito processual. Atualmente, o réu é o último a falar. E na Lei 11.343, o réu é o primeiro a falar. Mas não, vamos ter que seguir o rito da Lei 11.343. Desculpa,
o rito do Código de Processo Penal. Sempre, 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 o réu tem que falar por último. Então, o enunciado colocou, né, o trâmite do artigo 57 justamente para confundir a gente, né, para mostrar que o réu sendo ouvido primeiro está de acordo com a lei. Mas não, essa lei foi tacitamente revogada com a reforma do Código de Processo Penal. Outra coisa interessante aqui para nós, né? O crime, gente, no artigo 71, na forma do artigo 71, que ele está dizendo aqui, é o tal do crime continuado. Não existe crime continuado aqui, porque o tráfico de drogas é um tipo misto alternativo. Você pode ter, nessa mesma circunstância fática, você pode ter lá em depósito um monte de comprimido que vai ser considerado um crime só. Então, a gente vai dizer também do afastamento desse artigo 71 do Código Penal aqui. Nada de crime continuado, já que foi uma conduta só. O que mais que a gente tem que dar uma olhadinha aqui que está errado para nós? Ah, vejam só. No artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal, existe uma redução de pena para aquela pessoa que é primária, bons antecedentes, não integre ou não se dedique à atividade criminosa. Se a pessoa tem esses requisitos, a gente chama de tráfico privilegiado, ela vai ter uma redução que vai de 1/6 até 2/3 na sua pena. E aqui, o juiz disse que não deu essa redução pela quantidade de drogas. Mas veja, isso não é um fundamento. O fundamento para afastar a incidência dessa causa de diminuição de pena é justamente a pessoa ser reincidente ou se dedicar à associação criminosa, que não é o caso. Então, ele faz jus, sim, ao parágrafo 4º da lei 11.343, no artigo 33. Diante disso, o tráfico privilegiado não está no rol dos crimes hediondos, né? O tráfico privilegiado, a pena que é de 5 a 15 anos, com a redução de 2/3 da pena, ela cai para 1 ano e 8 meses. Então, o regime inicial é o regime aberto. Mas para que eu estou falando isso? Porque nós temos que falar todas essas teses lá para o tribunal. Porque se o juiz aqui de baixo está relevando tudo, tudo para ele é irrelevante, lá para o tribunal alguém tem que ouvir a gente. Então, o que a gente vai falar lá no tribunal? Novamente, nós vamos dizer que não tinha mandado judicial e eles entraram à força na casa da pessoa. Então, nós temos aqui essa nulidade. Número 2, cadê o laudo definitivo para eu ter materialidade do crime? Não tem laudo definitivo. Da mesma forma, nós vamos combater, né? Nós vamos nessa tese do laudo definitivo, para que o crime tenha materialidade, é preciso que seja comprovadamente droga o que o fulano de tal tinha em casa. Tem que estar lá na portaria do Ministério da Saúde, 344 de 98. Se não tem laudo definitivo, como que eu vou saber se aquele comprimido não era um anador, sei lá o quê, né? E aí, ó, falamos disso, vamos falar que o juiz inverteu o rito processual, vamos pedir a nulidade desse processo desde o início. E aí, eu vou deixar para vocês, no material de apoio, essa petição que eu vou fazer para vocês e vou mandar lá no grupo de estudos de vocês. E lá vocês vão reparar que a apelação é feita em 2 peças. Uma nós vamos direcionar ao Juízo de São Paulo e a outra à instância imediatamente superior, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo. E lá, nessa peça das razões, nós vamos falar ponto por ponto as razões pelas quais essa sentença tem que ser modificada. Na petição de interposição, a única coisa que a gente precisa dizer é que o recurso é tempestivo, está no prazo correto, e o cabimento, que de sentença cabe apelação, conforme o artigo 581 do CPP. Prazo, pessoal,
O prazo da interposição é sempre de 5 dias. Está pedindo para a gente interpor, ó. Prazo legal, a intimação foi feita dia 10 de junho, uma sexta-feira. Se a intimação foi feita dia 10 de junho, eu não começo a contar, eu só conto no próximo dia útil, que é segunda-feira. Então, sexta, né? 10, 11, sábado, 12, domingo, começa a contar 13. Então, vamos lá. 13, 14, 15, 16. Dia 17, então, vai ser o prazo da nossa interposição. Qualquer dúvida, estou à disposição. O materialzinho vai seguir no anexo para vocês. Um beijo, até nossa próxima aula. Tchau!